Convido o missionário Everton. Isso, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus faça multiplicar a sua semente em nome de Jesus. Que Deus multiplique de uma forma sobrenatural a glória dEle, a presença dEle na sua família, nos seus celeiros, em nome de Jesus. Aleluia. Fique de pé no seu lugar. Você que está ofertando, pode ficar à vontade. Enquanto isso, a igreja vai ficando de pé. Espírito Santo de Deus, eu coloco aqui diante do Senhor a vida do teu servo, meu Pai. Senhor, como João Batista pregou a tua palavra exaltando a Jesus, convém que Jesus cresça e que eu diminua, e que o seu servo venha ser assim nessa noite. Convém que o Senhor cresça na vida dele, Pai, que ele desapareça e o Senhor seja glorificado. E o Senhor sendo glorificado, a tua presença, meu Pai, se manifestará. Salvação vai acontecer, libertação vai acontecer. Senhor, o poder do Senhor manifestará neste lugar. Eu escondo ele debaixo das suas asas. Eu profetizo uma noite gloriosa, em nome de Jesus, amém. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém. Quantos estão alegres de estar neste lugar? Eu queria que glorificasse o nome do Senhor. Aleluia, tem muita gente alegre, eu sou um deles. E primeiramente eu venho agradecer a Deus a oportunidade, ao pastor que nos confiou o púlpito. E eu sei que Deus vai falar ao seu coração, disso eu não tenho dúvida. Às vezes você olhou para o louvor e falou assim: meu Deus, que presença de Deus neste lugar, que presença do Espírito Santo neste lugar. Mas não vai ser diferente na hora da palavra. Deus vai transformar a sua vida, Deus vai transformar o seu coração. Enquanto eu estava descendo ali, estava perto da casa do Solaíta Sinara ali, Deus começou a falar comigo, quis perguntar o endereço das pessoas aqui hoje. Existem muitas pessoas que a rua que ela mora não é rua Moisés Moreira, ou rua Afonso Alves Pereira, ou Rua Nova, Rua Luiz Antunes, que é a minha rua, João Campos Portela, mas chama Rua Lodebar. E eu quero falar para você, querido, que essa rua, ninguém quer morar nela. Ninguém quer, mas tem pessoas morando devido às situações que aconteceram em suas vidas. Mas a Bíblia nos diz no Salmo 139, como nós fugiremos da face do Senhor? Se nós montarmos a nossa cama no mais profundo abismo, Ele vai estar lá. Se nós tomamos as asas da alvorada, Ele vai lá estar também. Não tem como fugir da face do Senhor. Então Ele te trouxe aqui para te falar que é momento de sair de Lodebar. É momento de sair desse sofrimento. Como foi cantado aqui, tudo parece estranho ao redor. Às vezes a sua vontade é sumir. A sua vontade é desistir de viver. A sua vontade é falar: eu quero largar tudo. Esse negócio de vida, eu acho que Deus errou. Era outro, não era eu não. Mas Deus te trouxe aqui para te mostrar que Ele tem um propósito. Que essa vida de sofrimento que você tem vivido vai acabar. Que essa vida de aflição que você tem vivido vai acabar. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo de número 9. E eu queria que você prestasse o máximo de atenção. Não se preocupasse com as pessoas que estão do seu lado, as pessoas que estão movimentando, esqueça. Que você venha prestar somente atenção no Senhor, na presença do Espírito Santo de Deus neste lugar. E deixe Deus mudar a sua vida, deixe Deus mudar a sua história. Os irmãos acharam? Diz assim: perguntou Davi: resta ainda alguém da casa de Saul para que o trate com bondade por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram que viessem a Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu ele: teu servo. Perguntou o rei: não há ainda alguém da casa de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Perguntou o rei: onde estás? Respondeu Ziba ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Assim mandou o rei Davi trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar.
Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto em terra e se inclinou e disse-lhe: Davi, Mefibosete. Respondeu ele: teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, pois de certo usarei de bondade contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Mefibosete se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então o rei chamou a Ziba, servo de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia à casa de Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalharás a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então disse Ziba ao rei: conforme tudo que o meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará ele. Assim Mefibosete comeu à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno cujo nome era Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Feche seus olhos, igreja do Senhor. Convido você a orar e falar com Deus. Qual tem sido a área da sua vida que tem se tornado Lodebar, uma terra de esquecimento, uma terra de sofrimento, uma terra de aflição? Fala com Deus aquilo que tem te impedido de prosseguir, aquilo que tem impedido você de caminhar, aquilo que tem impedido você de crescer. Neste momento é o momento de você desabafar e falar: Deus, a área sentimental da minha vida está um desastre, a área familiar, Deus, está um problema. Deus, a minha área financeira, a minha vida ministerial, a minha vida conjugal, eu não sei qual área da sua vida Deus precisa restaurar, mas eu sei que Ele é um Deus que sonda até o mais profundo do nosso coração, antes mesmo da palavra chegar à nossa boca. Ele já sabe, e é momento de você falar com Ele. Senhor meu Deus poderoso e santo, digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Deus, aqui estou eu e aqui está o teu povo, meu Pai, totalmente dependentes do Senhor, dependentes da tua presença, da tua unção e do teu Espírito Santo. Deus, se o Senhor não falar, meu Pai, em vão eu pronunciarei palavras neste lugar. Deus, se o Senhor não encher este lugar da tua presença, Pai, nada vai me adiantar estar aqui. Mas se o Senhor falar, Senhor, seja 5 minutos, seja 10 minutos, Deus, eu sei que o teu povo sairá daqui cheio da tua unção, cheio do teu poder, cheio da tua presença. Deus, repreende toda a intervenção de Satanás contra este lugar. Eu declaro esta igreja, as pessoas que aqui estão, invisíveis contra toda a artimanha de Satanás, toda a artimanha do demônio venha ser repreendida agora em nome de Jesus. Deus, eu venho reconhecer, Pai, que eu sou pó, que eu sou cinza. Deus, que eu dependo do Senhor, que eu não sou nada, que eu não tenho nada e que eu não posso nada, Pai, mas eu tudo posso no Senhor que me fortalece. Deus, muda histórias nessa noite, converte pessoas nessa noite, ressuscita sonhos nessa noite, e eu peço que a tua presença venha sobre este lugar. Deus, é o que eu te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E os irmãos podem assentar glorificando o nome do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Nós sabemos que o Senhor está neste lugar, por isso glorifique mesmo o nome do Senhor, exalte mesmo o nome do Senhor, porque quando nós adoramos a Deus, Deus converte o nosso glória a Deus, o nosso aleluia em unção, e manda a presença dEle para este lugar. É momento de exaltar o Senhor, e Deus está movendo na sua vida e na sua casa. A Bíblia nos fala sobre 2 Mefibosetes, um filho de Saul com uma de suas concubinas, que se chama Rispa. E esse Mefibosete não é tão conhecido, mas ele acaba morto pelos gibeonitas. E também fala de outro Mefibosete, que é o que nós vamos citar nessa noite. Filho de Jonatas, neto de Saul, que teve uma vida desastrosa, simplesmente devido a um acidente, devido a algo que aconteceu na vida dele. E eu quero desde já trazer a revelação da palavra para a sua vida, que às vezes algo aconteceu que te tirou o foco da presença de Deus, às vezes na sua infância, às vezes na sua adolescência,
Eu não sei o que pode ter acontecido com você. E às vezes você não tem culpa de viver do jeito que vive. Você não tem culpa da educação que você recebeu. Você não tem culpa do ensino sobre Deus que você recebeu. E a vida de Mefibosete foi uma vida desgraçada. Foi uma vida sem esperança. Foi uma vida que nem era vida. Era praticamente morte. Que ele se considerava um cão morto. E às vezes isso tem acontecido com você. Às vezes você tem andado por aí. Às vezes uma roupa bonita. Às vezes um carro bonito. Mas por dentro mesmo, você está todo destruído. Você está todo cheio de problemas. Às vezes você dá uma de durão, de forte. Mas só Deus sabe o que passa no seu coração. Às vezes o irmão te dá a paz do Senhor. E você abre um sorriso. Mas só Deus sabe o rio de lágrimas que tem se escondido atrás do seu sorriso. Às vezes você tem dado uma de assim, eu sei que eu posso, eu não vou desabafar com ninguém, eu não vou me abrir com ninguém. Mas só Deus sabe como estão as coisas dentro da sua casa. E às vezes você tem escondido de Deus, você tem corrido de Deus, pensando assim, Deus me esqueceu mesmo. Deus não quer nada comigo mais, Deus só quer saber de fulano, Deus só quer saber de ciclano. Mas eu quero te dizer que Deus te trouxe aqui para te mostrar que Ele é o Deus da sua vida, que Ele é o Deus que te escolheu desde o ventre da sua mãe e te nomeou como profeta das nações. Às vezes você vai falar assim, mas eu, do jeito que eu sou assim, eu não sei falar direito, eu não sei nem ler, eu não sei pregar, eu não sei nem conversar com as pessoas, tudo eu estou dando patada nos outros. Mas Deus te escolheu. Pedro andou com a espada, seguiu Jesus com a espada durante muito tempo. Muito tempo. Nem por isso Jesus falou com ele assim, você tem que jogar a espada fora para você me seguir. Não. Jesus esperou ele mesmo tomar a iniciativa. E nós também temos que tomar essa iniciativa. E a decadência da vida de Mefibosete, volta a Bíblia um pouquinho aí, 2 Samuel 4:4. Eu creio que até os 5 anos de idade, Mefibosete era às vezes paparicado pelo seu pai Jonatas. E ele era um descendente do rei, neto do rei Saul. E nós sabemos que no Antigo Testamento as coisas funcionavam assim. O reino passava de pai para filho, de pai para filho, de filho para o outro filho, para o outro filho. E assim ia passando. Então, de acordo com a genealogia, Mefibosete era para ser rei daí uns dias. E eu creio que Jonatas, todo orgulhoso de ter um filho, e ele vai ser rei. E ele vai ser rei. E Jesus te criou, Deus te criou com esse propósito. Vai vir na terra a dona Celina, e vai ser uma rainha. Vai vir na terra o Daniel, e vai ser um rei. Vai vir o João Paulo, e vai ser um rei. E Deus projetando desde a fundação do mundo a nossa história, que a gente ia ser rei, que a gente ia ser príncipe, que a gente ia ser rainha. Só que às vezes, o decorrer do dia, as coisas acontecem. E na vida desse descendente do rei aconteceu isso. 2 Samuel 4:4 diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era este da idade de 5 anos, quando as notícias de Saul e Jonatas chegaram de Jezreel. E a sua ama o tomou e fugiu, mas apressando-se ela a fugir, ela caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Olha só o que aconteceu com a criança de 5 anos. E a desgraça não foi só ele ficar coxo ou aleijado. A desgraça não foi só o tombo que a empregada deixou ele cair, não. Ele tinha perdido 2 tios, e ele tinha perdido seu pai, e ele tinha perdido seu avô. Imagina a situação desse jovem. A Bíblia não fala sobre a mãe de Mefibosete, nem fala da mulher de Jonatas. Pode ser que ela já tinha morrido. Imagina a situação de um jovem, de uma criança de apenas 5 anos,
deparando com a notícia dessa. E quando a notícia vem, a sua empregada, a sua ama, vem, arruma um jeito, porque os filisteus iam destruir Israel. Os filisteus falaram: nós vamos acabar com tudo. E ela, querendo salvar ele, salvar a sua vida, sai correndo, deixa o menino cair. E acaba com a vida de Mefibosete. E às vezes na sua vida, há muito tempo atrás, eu não sei, Deus que sabe do seu coração, aconteceu um acidente. Mas que tipo de acidente? Às vezes um erro seu do passado, às vezes uma rejeição dos seus pais, às vezes a perca de um pai, de uma mãe, de um familiar, às vezes uma decepção amorosa, às vezes a sua esposa te abandonou, às vezes o seu marido te abandonou, às vezes o seu filho saiu de casa e você nem sabe dele mais. Às vezes eu não sei qual é o acidente, mas Deus sabe. E Deus está te mostrando aí o que tem te levado a essa vida de derrota, o que tem te levado a essa vida de problema e decepção. Às vezes o envolvimento com drogas, o envolvimento com a bebida, o envolvimento com o cigarro. E o incrível é que você sabe exatamente quando foi a primeira vez. A primeira vez, às vezes, que você errou. A primeira vez, às vezes, que você traiu a sua esposa, você traiu o seu marido. Às vezes, a primeira vez que você xingou o seu filho e entregou ele para o mundo e falou assim: que Satanás te consuma. Às vezes, a primeira vez, você jovem, que entregou o seu corpo a alguém. E às vezes o acidente aconteceu e você ficou aleijado, como Mefibosete. E às vezes você olhando, perguntando: como é que eu vivo agora? Mefibosete, com apenas 5 anos de idade, indefeso, surge um homem chamado Maquir, filho de Amiel, que morava exatamente em Lodebar. Segundo alguns estudos, alguns relatam que ele era um homem rico. Só que eu fico imaginando, um homem rico vem, adota uma criança para uma terra que não tinha nada, uma terra de esquecimento. E eu creio que o rico era só Maquir naquele lugar. É exatamente o que o inimigo faz. Às vezes o acidente acontece, os problemas acontecem com as pessoas. O inimigo vem, pega essa pessoa, escraviza ela, e ele fica, entre aspas, com os bens. E essa pessoa vai olhando ali os bens do inimigo à frente dela, e ela não pode tomar posse. Às vezes a vida vitoriosa que Deus tem para ela, o inimigo até mostra, mas ela não pode viver uma vida vitoriosa, porque ela está em Lodebar, uma terra onde nada prospera, uma terra onde nada dá certo. Às vezes você, de acordo com isso, a sua vida, você foi para Lodebar, nada dá certo. Se você põe a mão em alguma coisa, a coisa quebra. Você pega um copo na sua casa, ele quebra. Você pega um prato, ele quebra. Você tenta abrir um negócio, dá errado. Você tenta começar um namoro, dá errado. Você tenta fazer qualquer coisa, vou ter um filho, não dá certo. Porque você está em Lodebar. Mas Deus, nessa noite, Ele vai tirar pessoas de Lodebar. Ele vai tirar pessoas do esquecimento. Ele vai tirar pessoas de uma terra que não produz nada. Ele vai tirar pessoas de terra aqui onde nada dá certo, onde não tem jeito. E Deus quer te mostrar que tem jeito. Deus quer te mostrar através da vida de Mefibosete que tem jeito para a sua situação. Às vezes você pode falar assim: eu imagino esse menino crescendo, 10 anos, 15 anos, e só naquela terra, não vai para lado nenhum, planta e não colhe, tenta uma coisa, tenta outra, e nada de dar certo. E eu fico imaginando o descendente do rei sendo escravizado em Lodebar, aleijado ainda. E você, às vezes é duro falar isso, mas o inimigo tem te escravizado. Às vezes a vida que Deus quer te dar é totalmente diferente da vida que você tem vivido. E você sabe. E nas suas orações você fala assim: Deus,
Me tira dessa vida que eu estou vivendo. Aí você vai falar assim, não, mas eu não oro não. Mas às vezes nos seus pedidos de socorro, porque no momento de decepção, no momento de tribulação, todo mundo conhece Deus. Na hora que a barriga está doendo, todo mundo conhece Deus. E você fala assim, Deus, me tira dessa que eu vou te servir. Deus, me tira desse problema que eu te sirvo. Se eu sair dessa, eu vou te servir. E existem pessoas falando com Deus, Deus, se o Senhor mudar essa situação na minha vida, eu entrego a minha vida ao Senhor. Existem pessoas neste lugar falando com Deus, Deus, se o Senhor mudar a situação na minha família, eu entrego a minha vida ao Senhor. Deus quer uma posição sua. Ele manda te dizer que Ele quer uma posição sua para mudar a sua família. Ele quer uma posição sua para mudar a sua casa. Ele quer uma posição sua para mudar as coisas no seu trabalho. E a vida dessa criança que foi crescendo. E eu creio que ele não esperava nada. Ele esperava viver, ser escravizado naquela terra e nunca sair de lá. Só que o que me chama a atenção com o nosso Deus é um Deus que surpreende. É um Deus que gosta de surpresas. Exatamente aonde o homem não vê nada, exatamente aonde o homem não vê saída, o nosso Deus aparece com a sua mão, e Ele resgata, e Ele levanta e diz assim, eu estou aqui, é eu que chamo, é eu que capacito, é eu que fortaleço, porque é eu que sou Deus. E exatamente quando o homem vai olhando e vai falando assim, para aquele lá não tem mais jeito, aquele lá é o aleijadinho de Lodebar, aquele lá é o que manca, aquele lá dentro de Miraí, se ele for para a igreja, vão falar que ele está escondendo atrás da Bíblia. Aquele lá não tem jeito, ele deve mirar inteiro. O nome dele é sujo. Aquele lá não dá para ele. Mas é exatamente esse que Deus quer. Ele pega aqueles que não são para confundir os que são. Ele pega aqueles que nada sabem para colocar no bolso aqueles que acham que sabem. Porque a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E às vezes você tem olhado para a sua vida e falado assim, realmente, eu estou em Lodebar. Realmente eu estou no sofrimento. Às vezes não no Lodebar por completo, mas tem áreas da minha vida que estão em Lodebar. Eu quero te falar de uma promessa para a vida de Mefibosete, que está em 1 Samuel 20. E o que me chama a atenção é que uma criança de 5 anos, se você falar algo com ela, para ela lembrar, enquanto ela tiver adulta, vai ser muito difícil. Tem muitas coisas da minha infância que eu não lembro. Então, Mefibosete só teve o seu pai até 5 anos de idade. Então pode ser que Jonatas tenha falado da sua amizade para com Davi, com Mefibosete, mas pode ser que ele tenha esquecido. E uma criança de 5 anos, eu tenho quase certeza que ela não lembrava. E eu creio que Mefibosete lá sofrendo, Mefibosete lá passando aquela aflição, nada dando certo, tanta coisa sobre a cabeça dele. E ele sabia sim que ele era filho de Jonatas, ele sabia sim que ele era neto do rei Saul, que ele fazia parte do sacerdócio, mas eu creio que as esperanças de Mefibosete já tinham ido embora, e talvez as suas esperanças já foram embora. Mas diz assim, 1 Samuel 20, versículo 14: se eu então ainda viver, não usarás contigo da bondade do Senhor para que não morra? Versículo 15: nem tampouco cortarás da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a todos os inimigos de Davi. Versículo 16: assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor se vingue dos inimigos de Davi. Versículo 23, Jonatas falando para Davi: quanto ao negócio de que eu e tu falamos, lembra de que o Senhor é testemunha entre mim e ti para sempre. Versículo 42, disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, pois juramos amizade um com o outro no nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja testemunha entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência perpetuamente. Essa foi a promessa que Mefibosete levou vantagem sem ter nascido. Essa foi a promessa
que Davi fez para o seu amigo Jonatas, que Davi usaria de bondade para quem quer que fosse da casa de Jonatas, seja neto, seja bisneto, tataraneto, enquanto Davi vivesse, ele ia usar de bondade. Só que o tempo passou, Mefibosete tomou os rumos dele, igual você tomou os seus rumos. E a vida desse jovem, que esse momento ele, segundo a história, já estava com uns 20 anos. Ele foi crescendo. E uma promessa que vem sobre a vida dele, coisa que ele nem imaginava, coisa que ele não sabia. E Davi vem. Chega Davi e pergunta para Ziba: existe alguém da casa de Saul ainda? Na Bíblia não está assim o diálogo, mas eu posso acrescentar. E ele fala: existe da casa de Saul sim. A Bíblia fala que eram mais 7 que estavam vivos e 8 com Mefibosete. E eu creio que Ziba, querendo agradar Davi, falou assim: tem esses 8, esses 7 aqui, ó, tal e tal. E eu creio que Davi fala assim: mas eu quero saber da casa de Jonatas, eu quero saber dos separados, eu quero saber daqueles aos quais eu tenho uma promessa. Eu não falei que a minha promessa era para a casa de Saul, não, a minha promessa é com Jonatas. E Ziba fala: só tem um, só que ele é aleijado de ambos os pés e mora lá em Lodebar. Davi deve ter feito uma cara: meu Deus, Lodebar, faço ideia quem que é. Mas quem é este? É Mefibosete. Manda trazer ele aqui. Abre um parêntese aí e se adequa para a sua vida. Às vezes existem descendentes de tantos outros por aí, só que os descendentes de Jonatas estão aqui nessa noite. Aqueles separados, aqueles que são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. Aqueles que foram retirados das trevas e brilham a maravilhosa luz de Cristo. Os descendentes de Jonatas estão aqui. E chega, Ziba vai a Lodebar, traz Mefibosete à presença do rei. E o rei fala: Mefibosete rapidamente fala: teu servo. E o rei se aproxima dele e ele fala assim: o que o rei quer com um cão morto como eu? Olha só a situação que estava a vida de Mefibosete. E olha só a situação que está na sua vida. Às vezes, se comparar você e um cão morto, você perde. Às vezes a sua vida está tão destruída que, se comparar você com um cão morto, o cão ainda sai andando. De tão derrubado que você está, de tanto problema que você tem passado. Você está no culto aqui, está tudo bom, está bonitinho. Mas quando você sai daqui, você fala: meu Deus, eu tinha que morar lá na igreja, porque eu não aguento. Eu chego em casa é isso, eu chego em casa é aquilo, eu vou trabalhar isso, eu vou trabalhar aquilo. Só que esse cão morto, ele reconheceu que ele precisava de ajuda. Ele reconheceu que ele estava cansado de Lodebar. Ele já estava com trauma de Lodebar. E ele imaginou que ele seria morto quando chamou ele, porque Saul sempre perseguia Davi. Então ele pensou: é hoje que ele vai me matar. Mas é exatamente quando nós morremos para o velho homem, quando nós morremos para o mundo, que nós nascemos para Deus, que nós somos vivificados juntamente com Cristo. E esse jovem se apresenta diante de Davi, olhando, e Davi fala assim: tudo que era teu, Mefibosete, eu vou devolver. Tudo que o seu avô Saul conquistou, tudo que o seu pai Jonatas conquistou, eu vou devolver. Eu creio que ele, abismado, pasmado, olhando para a cara de Davi, e Davi falando assim: a partir de hoje você vai se assentar na mesa comigo,
Você vai se vestir como eu visto. Você vai andar como eu ando. Você vai andar aqui no palácio comigo. E ele perguntando: é verdade? Mas por quê? Por que será que eu recebo isso de você, rei? Um cão morto como eu. O rei fala assim: porque eu tenho uma promessa com o seu pai. Eu tenho uma promessa com o meu amigo Jonatas. Eu tenho uma promessa que eu usaria de bondade enquanto existisse descendência dele. E você é o último da casa dele. Então é você que vai receber todas as promessas. E eu quero falar para você também: você é o último. Às vezes, se você falar assim: não, mas tem um monte aqui, mas Deus te considera como o único. Se você não tivesse vindo aqui, eu poderia te falar que isso não era para você. Mas se Deus te trouxe aqui, é para Ele te falar que você não é apenas mais um no meio da multidão. Você é aquele ao qual Ele escolheu para que vivesse, para que nascesse, para que fosse nomeado para fazer diferença nessa geração. Porque quantos estão se perdendo, quantas pessoas estão indo para o inferno, mas é você que vai ser usado para ganhar essas vidas. É você que vai ser usado para impactar essas vidas. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como você se encontra em Lodebar. Eu não sei quais são os seus problemas. Mas eu quero te dizer que o seu Redentor vive. E por fim Ele há de se levantar por sobre a terra. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Deus está neste lugar. A presença de Deus é grande sobre este lugar. Existem vidas saindo de Lodebar. Existem vidas que buscavam a Deus e não conseguiam encontrar a paz que muitos pregam. Os verdes pastos, os pastos verdejantes. Deus manda te dizer que em Lodebar não tem paz. Em Lodebar é só sofrimento. Debaixo das mãos do inimigo não tem como crescer. Porque você tenta daqui, ele pega dali. Você tenta de um lado, ele pega do outro. Diante das mãos do inimigo não tem como chegar a lugar nenhum. Só que Deus está te trazendo à memória somente o que te traz esperança. Esperança de voltar para a casa do rei, de voltar para a presença do rei. E a partir do momento que Mefibosete começa a morar com o rei, começa a tomar café, que era uma honra naquele tempo com o rei. Em 2 Samuel 21, 5 ao 7, não precisa abrir. Mas no Antigo Testamento, Josué faz um trato com os gibeonitas, que usaria de misericórdia com eles enquanto o povo de Israel existisse. Só que Saul, diante de uma guerra, ele destruiu um monte de gibeonita. Fez o que não podia ter feito. E os gibeonitas, tristes, revoltados, procuraram a Davi e falaram: ó, o único jeito de você revogar, você pagar aquilo que foi feito por Saul, é você entregando a descendência dele para nós. Se você entregar, acabou, vira paz de novo, porque o trato era com Josué, vocês têm que obedecer. E Davi fala: eu aceito o tratado de paz. Vamos lá, 2 Samuel 21, para você entender melhor. Diz assim: responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e projetou dizimar-nos, para que não pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E o rei disse: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, isto é, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Olhando para essa palavra, nós nos deparamos com uma situação. Aqui fala que os gibeonitas pediram 7, mas eu vou ser mais ousado. Eu creio que eles pediram a descendência inteira. Quantos são, Davi? São 8. Por aqui fala o nome deles. Um deles era o Mefibosete, que eu citei no início, sem ser esse que eu estou falando na pregação.
Mas imagina, os gibeonitas falam, nós queremos a descendência de Saul. E o diabo fala, eu quero a descendência de Abraão. E os gibeonitas vão e falam assim, quantos são? São 8. E os gibeonitas, Davi fala, eu aceito. E os gibeonitas, aí Davi pega os 7 e coloca lá. E os gibeonitas falam assim, mas não era 8 que você tinha falado? Davi fala assim, não. Tem um que ninguém toca. Tem um que ninguém toca. Tem um que eu protejo. Tem um que você vai lutar. Vocês vão matar quem vocês quiserem. Mas esse aqui é ungido do Senhor. Nesse aqui ninguém toca. Com Mefibosete ninguém tocava. Se fizesse alguma coisa com Mefibosete, estava comprando briga com o Davi. E quem entrasse com Davi naquela época, entrava com os valentes de Davi. E quem entrasse com os valentes de Davi, entrava com o exército de Israel e Judá inteiro. Então ninguém entrava com eles naquela época. Porque eles haviam matado gigante, eles haviam feito e acontecido. Eles eram os temidos daquela época. E agora eu quero trazer para a sua vida. Abre comigo 1 João. 1 João não, João, o Evangelho. Capítulo 14. Que assim como na vida de Mefibosete tinha uma proteção, assim como na vida de Mefibosete tinha uma promessa, eu quero declarar que para você também tem uma promessa. Às vezes a promessa de Mefibosete era Jonatas e Davi, mas existe alguém que fez uma promessa para você antes mesmo de você pensar em existir, antes mesmo de você pensar em nascer, já tinha uma promessa projetada para a sua vida. Jesus conquistou a sua promessa lá na cruz do Calvário. Jesus conquistou a sua vitória lá na cruz do Calvário. Jesus te comprou e foi caro. E às vezes o povo dos filisteus tinham medo de Davi. Os filisteus, os povos daquela época, os gibeonitas, tinham medo de Davi. Os amonitas tinham medo de Davi. Tudo quanto é povo daquela época tinha medo de Israel e de Judá por causa de Davi. E eu quero declarar, querido, às vezes as portas do inferno têm tentado, o inimigo tem batido, o inimigo tem às vezes te dado açoites, o inimigo tem te levado a uma vida de tristeza. Mas você que pensa que não tem promessa, você que pensa que não vai chegar a lugar nenhum, porque Mefibosete tinha apenas uma promessa, e a vida dele foi transformada. Eu quero te falar que você tem uma Bíblia inteira de promessas. Você tem promessas que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se eu for ficar lendo as promessas que Deus tem para a sua vida aqui, a gente vai ficar aqui pelo menos mais uns 3 anos. Agora acompanha comigo. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Qual é a sua promessa, querido? De morar na glória com Deus. E quem vai morar na glória com Deus, exalta o nome do Senhor. Quem vai morar na glória com Deus, exalta aquele que vive e reina para todo sempre. Quantos vão morar na glória? Quantos vão morar na glória? Jesus disse que ia, mas que ele ia voltar. E essa é a sua promessa. E é exatamente por isso que ele está te tirando de Lodebar. Abre comigo Salmo 113. Já estou encerrando. Dá vontade de ficar aqui até amanhã, umas 7h30. Porque tem que trabalhar 8 horas. Salmo 113. Versículo 7 ao 9. Eu quero falar para você que está desenganado, você que está sofrendo, se coloque de pé para a gente ler esse versículo. Deus está falando ao seu coração desde o começo da mensagem. E às vezes você chegou aqui e falou assim: Deus, eu vou lá por ir. Mas você chegou aqui e você topou com algo totalmente diferente. Você viu, você sentiu a presença de Deus que às vezes você nunca tinha sentido, ou que havia muito tempo que você não sentia. Deus falou com você de uma forma às vezes tão delicada, tão assim, parece que é só eu e você que está aqui. Deus está falando com você. Às vezes você olha, você não está vendo ninguém ao redor, você só olha eu e você.
Deus está te chamando. Deus está te chamando, porque às vezes você não sabia da promessa que você tinha direito, mas Ele está te mostrando a promessa que você tem direito nessa noite. Do pó Ele levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado. Ele os faz assentar com os príncipes do teu povo. Ele faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Ele pega aquele que está lá na rua, bêbado, sujo, deitado, e coloca aqui, pregando a palavra de Deus. Ele pega aquela família que estava toda destruída e bota aqui de exemplo para aqueles que estão lá fora falar assim: eu quero servir a Deus igual ele. Ele pega aquela menina que não tinha mais jeito, que ninguém dava valor, e coloca aqui em cima para ter valor. Às vezes pega você que estava em Lodebar e bota morar na mesa, morar na casa do rei, sentar na mesa do rei, comer das coisas que o rei come. Você nasceu para comer as coisas que o rei come, querido. Você não nasceu para ficar escravizado, não. Você não nasceu para ficar com esses problemas que tem te atormentado, não. A palavra do Senhor diz: vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Todos que estáis sobrecarregados, Deus quer aliviar. É noite de alívio, é noite de restauração, é noite de unção nessa noite. Derabaqueta, alamanto e decanta, alabaixou, derabacanta, arabachai. Eu quero convidar você que quer sair de Lodebar, vir aqui à frente. Você que quer deixar esse Lodebar da sua vida, você que quer mudar de endereço, vem aqui à frente. Não é se humilhar, é considerar que você precisa de Deus, é considerar que Ele vive, que Ele reina. Você que sentiu algo diferente, você que sentiu, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo. Você que está perguntando: será que é eu? Será que é eu? Será que Ele está falando para mim? Será que Deus tem essa promessa para mim também? Eu quero te falar que Deus tem essa promessa para você. Deus tem essa promessa para você. Deus tem essa promessa para você. Não deixe o inimigo te segurar aí no banco. Não deixe o inimigo te segurar aí. Vem aqui à frente se render aos pés do Senhor. Vem se render aos pés do Senhor. Pergunta o seu irmão se ele ainda está em Lodebar. Pergunta o seu irmão que está aí do lado se ainda está em Lodebar. Pergunta a ele agora. Você que ainda está em Lodebar, vai lá na frente. Fala com ele assim: você está em Lodebar ainda? Vai lá na frente. Quer mudar de endereço? Vai lá na frente. Quer mudar de endereço? Vem aqui. Tem mais gente para vir. Tem mais gente para vir. Tem mais gente saindo de Lodebar. É noite de transportação. Deus está tirando pessoas de Lodebar e colocando na mesa do rei, na casa do rei. Você não nasceu para ser escravizado. Você não nasceu para sofrer. Você não nasceu para não dormir. Tem pessoas que não dormem durante a noite. Ramantui decanta, labanderebecanta, labachai. Tem pessoas, quando elas se trancam dentro do quarto, elas só choram. Elas só choram. Elas só choram. Elas não sabem a quem recorrer. Deus está te chamando aqui na frente. Deus está te chamando aqui na frente. Você que duvida, Deus está falando com você. Deus está falando com você. É momento de sair de Lodebar. É momento de sair de Lodebar. Aramanto e decanta, labanderebe canta, labachai. Eu convido os intercessores a colocarem as mãos, os ideões a implantarem as mãos sobre essas vidas e expulsarem essas vidas de Lodebar nessa hora. E você que quer vir aqui à frente, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de sair de Lodebar. Você não nasceu para ficar em Lodebar. Deus está mudando histórias nessa noite. Deus está resgatando vidas nessa noite. Vidas que chegaram aqui tristes, oprimidas, desacreditadas. Deus está transformando vidas nessa noite. Alamanto e decanta, alabanderebe canta, alabachai. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, eu venho pedir que o Senhor comece a envolver essas vidas agora com a tua presença. Você que está no seu lugar, começa a estender as mãos para cá. Dê as mãos às pessoas que estão do seu lado agora. Estendam as mãos juntos para cá. Nós vamos tirar esses irmãos de Lodebar agora.
Espírito Santo de Deus, vem sobre essas vidas. Vem sobre essas vidas nesta hora, Pai. Tira de Lodebar agora tudo que o diabo tentou escrever de história sobre essas vidas, Deus. Eu repreendo agora em nome de Jesus todo o mal que Satanás tem tentado sobre essas vidas. Eu repreendo agora em nome de Jesus. E eu venho determinar vidas transformadas agora, vidas restauradas agora, vidas curadas agora. Deus, eu venho colocar essas vidas nas tuas mãos. Deus, eu venho agradecer ao Senhor, porque é noite de vitória, é noite de restauração, é noite de unção. E a presença do Senhor é apalpável neste lugar. A unção do Senhor é apalpável neste lugar. Receba a presença de Deus, receba a unção de Deus, você aí no seu lugar. Aramacê, terequeremanda, arabandalabacai, alamandiricanta, alabachou, dequetre, placique, anderebedácias, canta, arabachai. Receba a unção de Deus, receba a glória de Deus. Anecanta, arabaçou, derabacanta, alabandabaçu e decanta, alabachai. Deus está transformando pessoas. Deus está restaurando pessoas. Aleluias. Você pode voltar para o seu lugar. Você que já recebeu oração, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E a igreja aplaude o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Aleluias. Glórias a Deus. Eu volto a palavra para o pastor Marcel.